Marcos capítulo 1, nós iniciamos uma série no livro de Marcos. O nosso desafio, então, é expor todo esse livro nos próximos dias, nos próximos meses, talvez anos, expondo o Evangelho de Marcos. Hoje nós vimos a introdução na semana passada, Marcos 1 e 1. Nós vamos ler, então, hoje, até o versículo 8, que vai ser a nossa exposição de hoje. Marcos, capítulo 1, versículo 1 a 8, diz assim: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de peles de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Amém. Bem, irmãos, na semana passada nós iniciamos essa série fazendo uma introdução do livro a partir do versículo 1, Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é o tema, o assunto principal do livro de Marcos, é apresentar Jesus como Cristo, o Filho de Deus. Nós vimos que a palavra Cristo, o título Cristo, revela a expectativa do Antigo Testamento sobre aquele ungido do Senhor que seria enviado pelo Senhor no futuro, de acordo com os profetas, de acordo com o próprio rei Davi nos Salmos, e em alguns Salmos fala do ungido do Senhor. Então, Cristo era o Messias, aquele que viria para cumprir tudo aquilo que a Escritura no Antigo Testamento fala sobre ele. O título Filho de Deus, nós vimos que não é igual quando nós dizemos que Rubens é filho de Cecília, que Joseano é filho de Rosete, né? Que Zenaide é filha de Zeneide. Então, chamar Jesus de Filho de Deus é um título que se refere à sua preexistência, à sua divindade, à sua própria autoridade. O livro de Marcos fala muito sobre a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus sobre os demônios, a autoridade de Jesus sobre a natureza, a autoridade de Jesus sobre as doenças, a autoridade de Jesus sobre a morte. E isso ficou evidente, mais do que evidente, quando ele próprio ressuscitou dentre os mortos. A morte não pôde contê-lo, porque ele tem autoridade sobre tudo. Nós vimos também muitas outras coisas que eu não vou lembrar agora, mas nós vamos então seguir para a nossa exposição. Nós vimos que o versículo 1 é basicamente o tema do livro de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Só que ele começa dizendo o quê? Princípio do Evangelho. E eu falei para os irmãos que essa expressão princípio está se referindo ao começo do Evangelho. É como se Marcos estivesse dizendo: essa aqui é a introdução do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa introdução vai do versículo 1 até o versículo 13, que é o aparecimento de João Batista até o aparecimento de Jesus Cristo. O princípio do Evangelho aqui, então, começa com uma profecia, que é o versículo 2. O princípio do Evangelho se apresenta no cumprimento de uma profecia do Velho Testamento, que é o próprio aparecimento da figura de João Batista. Os versículos 2 ao versículo 4 vai mostrar para nós
que João Batista apareceu como um cumprimento profético. Então, tem duas coisas aqui importantes que eu queria destacar para os irmãos. Primeiro que João, nessa passagem, não só nessa passagem, mas na história do Evangelho, João Batista é uma figura central. Não por ele mesmo, não por causa da figura de João, mas por causa da sua função profética. No Evangelho de João, a gente leu agora há pouco, João capítulo 1, do 1 a 14. No Evangelho de João, João Batista aparece logo após o relato sobre o verbo, né? No princípio era o verbo estava com Deus. Ele era a luz dos homens. Aí de repente veio um homem da parte de Deus, cujo nome era João. Ele não era a luz, mas veio para testemunhar sobre a luz. Então, o próprio Evangelho de João, nós temos uma ênfase sobre a pessoa de João Batista. No Evangelho de Lucas, não fala muito sobre... Nós não temos muitos detalhes no Evangelho de Lucas sobre o ministério de João Batista. Mas há muita ênfase sobre o período anterior à sua vida adulta. Então, no seu nascimento. Então, os relatos sobre o nascimento de João Batista são entrelaçados com os relatos do nascimento de Jesus. O crescimento de João Batista é entrelaçado com os relatos sobre o crescimento de Jesus. Então, você vai ler Lucas capítulo 1, capítulo 2, você vai perceber. Lucas, uma hora, vai dizer: e crescia o menino e se fortalecia, falando de João Batista. Aí depois ia dizer quase a mesma coisa sobre Jesus. Crescia o menino e se fortalecia. Então, João Batista é uma figura central dentro do Evangelho, do início do Evangelho. Então, o aparecimento de João Batista como profeta sinaliza a chegada das boas novas. Quando João Batista surge na história, ele está dizendo, gritando: o Evangelho já está às portas. Eu cheguei para indicar que o Messias está chegando. O nosso Salvador está chegando. Então, no Evangelho de Marcos, o autor Marcos nos leva ao Antigo Testamento, nos direcionando para a esperança do povo de Israel. Observe que o versículo 2 inicia dizendo: conforme está escrito. Conforme está escrito. E aí, no versículo 2 e versículo 3, vai trazer a citação do Antigo Testamento. Ele diz, conforme está escrito, aí tem um parêntese, né? A citação do Antigo Testamento. Conforme está escrito, no versículo 2, aí pula para o versículo 4. Apareceu João Batista. Se você fosse esboçar essa passagem, aqui uma dica de leitura, né? Conforme está escrito, aí você corta o versículo 2 e o versículo 3 e vai para o 4. Conforme está escrito, apareceu João Batista. Então, João Batista apareceu como um cumprimento profético do plano redentivo de Deus. O aparecimento de João Batista ocorre em conformidade ao que está escrito no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Então, aqui é a única vez no livro de Marcos que nós temos um episódio que o autor Marcos vai dizer que é um cumprimento profético. Se você ler no Evangelho de Mateus, Mateus várias vezes vai dizer: isso aqui aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Vocês lembram, né? O nascimento de Jesus. Aí Mateus vai dizer: isso aconteceu para se cumprir o que disse a Escritura. Isso aqui aconteceu porque a Escritura disse isso. Isso aconteceu para se cumprir o que disse o profeta fulano. Não é? No Evangelho de Mateus é cheio disso. Por quê? Porque o Evangelho de Mateus foi escrito para um grupo proeminentemente judaico. Mateus foi escrito para um grupo seja crentes ou pessoas não crentes, mas de origem judaica. E Mateus quer demonstrar que Jesus Cristo é, de fato, o Messias, o prometido na Antiga Aliança. E para provar, Mateus vai fazer várias citações do Antigo Testamento. Marcos, por sua vez, ele não faz muita citação do Antigo Testamento. A não ser que, em outros momentos, no livro de Marcos, vai mostrar citações do Antigo Testamento
mas não do autor. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Aqui o autor está citando a Escritura. Ele está dizendo que João apareceu conforme a Escritura estava dizendo. Mas em outros momentos do Evangelho de Marcos, Jesus aparece citando as Escrituras. Então já não é Marcos que está citando, o autor do livro, mas é Jesus. Certo? Por que isso é importante? Isso aqui nos dá uma indicação de que Marcos, conforme até os teólogos têm dito, Marcos não foi escrito para o mesmo grupo de Mateus, por exemplo. Mateus foi escrito para um grupo de judeus, proeminentemente judaico. O livro de Marcos foi escrito para um grupo proeminentemente gentílico, que não são judeus. Então, provavelmente Marcos escreveu esse evangelho para um destinatário de Roma, um grupo de romanos, certo? Talvez daquela igreja de Roma, que Paulo escreve aos romanos. Então, o livro foi escrito provavelmente para um grupo de romanos. Como é que a gente sabe disso, pastor? No Evangelho de Marcos tem muitas expressões que são chamadas de latinismos. Várias expressões são chamadas de latinismos. Então a gente tem, lá no Ceará tem o cearenseis. Aqui na Paraíba tem o paraibanês, né? E deve ter o campinenseis, né? Então, se você for lá na minha região do Ceará, no Cariri, você falar vice, eles vão dizer, como assim, vice? Né? Ei, eu não sei o que, vice? Eles não vão entender. Não vão entender muito bem o que é. Né? Mas se eu chego lá falando vice e alguém sabe de onde é esse vice, eles logo vão fazer uma ligação. Ah, tu é da Paraíba, é? Tu fala vice, tu fala fosse, tu lesse, tu comesse, né? Tu é de Campinas, né? Vamos lá perguntar. Não é isso? Porque a expressão indica a origem da pessoa. Aí, Marcos usa várias expressões no livro que indicam que o grupo para o qual ele está escrevendo é um grupo latínico, um grupo de romanos, certo? De Roma. Então, a própria maneira de citar o Antigo Testamento, ou a pouca citação do Antigo Testamento, revela que o livro foi escrito não para um grupo que conhece o Antigo Testamento, para um grupo que não tem familiaridade com o Antigo Testamento. Ok? Então, por outro lado também, a citação de Marcos, veja só o versículo 2. Conforme, ele diz o quê? Conforme está escrito. Essa maneira de Marcos mencionar a Escritura, conforme está escrito, revela o caráter permanente da Escritura. Colocando de outra maneira, seja Marcos, seja outro autor da Bíblia, quando eles dizem está escrito, eles estão dizendo o quê? Deus ainda está falando aquilo. Aquilo que a Bíblia diz, Deus ainda está dizendo. Ok? Então isso é muito importante, que quando nós citamos a Bíblia, nós não citamos uma coisa do passado. Nós estamos citando a voz de Deus para hoje. Quando Jesus foi tentado pelo outro, quando Jesus foi tentado, o que é que ele dizia? Está escrito. Deus está falando hoje, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, Deus está dizendo, Deus está declarando. Revela que a mensagem divina escrita continua a falar hoje. Não só no passado, mas hoje também. Agora, eu queria chamar a atenção dos irmãos para uma coisa curiosa aqui. Se você é atento, alguns de vocês gostam de anotar, de marcar o texto bíblico. Se você é uma pessoa mais atenta, deu para perceber que Marcos ele vai citar um profeta. Quem é esse profeta? Profeta Isaías. Então, os atentos aí responderam uns 10 minutos depois. Mas tudo bem. Profeta Isaías. Mas veja que essa citação do profeta Isaías, na verdade, só vai aparecer no versículo 2. Aliás, no versículo 3, perdão. Porque assim, ele diz, conforme está escrito no profeta Isaías. Aí ele vai citar no versículo 2. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro,
o qual preparará o teu caminho. Essa citação aqui não é de Isaías. Mas Marcos está dizendo, conforme está escrito no profeta Isaías. Essa citação no versículo 2 não é do profeta Isaías. O que é do profeta Isaías é só o versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aí, uma pessoa estudada, né? Que estuda, olha no vídeo no Instagram, vai dizer, olha, tá vendo? Tem um erro aqui. Uma pessoa que vê um vídeo do TikTok vai dizer, olha, tudo que eu creio foi desconstruído agora, em 30 segundos. Né? Em 30 segundos, tudo que eu criei sobre o evangelho foi desconstruído. É os crentes fracos, né? Então, veja bem, isso aqui é a coisa mais comum do mundo, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para o seguinte. Essa citação aqui que Marcos diz que é de Isaías, na verdade, são de pelo menos 2 ou 3 autores. Então, deixa eu trouxe alguns textos aqui para os irmãos verem. Aí, garoto. Vamos lá. Primeiro texto, eu vou trazer para os irmãos aqui a citação de Êxodo 23 e 20. Êxodo 23 e 20 diz o seguinte: eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Ok? Essa citação aqui no livro de Êxodo revela Deus dizendo, o meu anjo vai adiante de vocês, vai na frente de vocês, e ele vai guiar vocês. Certo? Esse anjo vai abrindo o caminho, quebrando as correntes. Não é? Como dizer? É? Deus vai na frente, né? Então, o anjo do Senhor vai fazendo isso. Em direção aonde? As crianças sabem. Em direção à terra prometida. Porque no Êxodo eles estão aonde? Antes. No Êxodo, depois do capítulo 15. Eles estão... terra não está, né? Mas depois do capítulo 15, no Êxodo eles estão no deserto. Um medo de dizer, né? Eu vou falar, o pastor vai dizer que eu não sei. No deserto. Eles estão no deserto. Aí Deus vai adiante do povo. Deus está dizendo, ó, o meu anjo vai adiante de vocês e vai preparando o caminho de vocês até a terra prometida. Ok? Parece com uma citação de Marcos aqui. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Só que Êxodo é mais parecido ainda com o texto que provavelmente é o texto que Marcos está citando de forma mais direta, que é esse aqui, Malaquias capítulo 3, versículo 1. Malaquias 3 e 1. E eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E se você ler o restante do versículo, ele vai falar do anjo da aliança. Porque o texto de Êxodo se refere ao anjo. O meu anjo vai adiante de vós. Malaquias cita novamente o anjo da aliança. Certo? O anjo da aliança, provavelmente uma referência ao Messias. O anjo da aliança. O que é que eu quero dizer aqui, irmãos? Provavelmente, esses dois textos aqui estão relacionados, certo? Estão relacionados, é uma relação. Deus está preparando o povo, e ele vai adiante do povo, adiante da face do povo, guiando o povo até a terra prometida. Em Malaquias 3 e 1, a promessa de Deus é: eu enviarei o meu mensageiro que vai preparar o caminho diante de mim. Aí Marcos, ele vai citar então Malaquias 3 e 1, e vai dizer, conforme está escrito pelo profeta Isaías. Foi Isaías ou Malaquias? Mas vamos lá. Aí, o versículo 3 é uma citação de Isaías 40, versículo 3. Isaías 40, versículo 3 diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Então aqui é quase que ipsis literis, quase literalmente, uma citação de Isaías capítulo 40, versículo 3, aqui em Marcos 1, versículo 3. Então, o que é que nós temos aqui? Por que é que Marcos menciona apenas Isaías como profeta citado aqui, mas ele cita Malaquias no versículo 2?
Ele se confundiu. Ele errou. Então, muita gente vai dizer isso. Olha, aqui nós temos um erro na Bíblia. Só que isso aqui é mais comum do que o que a gente pensa. Certo? Marcos está citando o texto bíblico do jeito que um judeu citaria naquela época. Citando o profeta mais conhecido, o profeta mais importante do rolo. Vocês lembram que nos tempos de Jesus, nós não tínhamos a Bíblia, os livros da Bíblia, assim, impressos assim. Isso aqui é uma tecnologia. Quem acha que não pode ler a Bíblia em tablet, provavelmente se vivesse numa época em que as Bíblias começaram a ser impressas assim, ia dizer, olha, coisa feia, estão trazendo uma revolução para o texto sagrado. O texto bíblico tem que ser num papiro, colhido às margens do rio, não sei o quê, tal, e escrito à mão. Né? Mas isso aqui é uma tecnologia. Os textos bíblicos antes eram escritos em um tipo de papel. Papiro, né, geralmente em papiro, eram feitos de palhas, né, escritos à mão. Mas, com o tempo, surgiu uma nova tecnologia. O que era? Recortar esses papiros e transformar esses papiros em códices. Então, era colado um no outro, e assim começou a criação dos livros. Né? E com a criação da prensa de Gutenberg, então, se popularizou então a ideia de impressões, de cópias, e possibilitou as pessoas conhecerem mais as coisas, inclusive a palavra de Deus. Nos tempos da Bíblia, não havia versículos, capítulos. Então, quando uma pessoa ia ler um texto bíblico numa sinagoga, ela pegava um rolo dos profetas. Eu pegava lá o rolo do profeta Isaías. Aí no rolo do profeta Isaías tinha o que também? Outros profetas. Então ia ter Malaquias, ia ter não sei quem, entendeu? Então não tinha como assim identificar. Abra aí, ô Rabino, abra aí capítulo 3, versículo 2. Isso aí é bem recente, essa invenção de divisão de capítulos e versículos. Então, quando alguém ia mencionar um profeta, normalmente ele ia mencionar o profeta mais importante daquele rolo dos livros. Então, nós temos esse exemplo aqui. Marcos cita Isaías, mas quando ele cita Malaquias e Isaías. Mas nós temos um exemplo também em Mateus 27, versículo 9 e 10. Lá em Mateus 27, versículo 9 e 10, nós temos uma citação lá do profeta Jeremias. Então, conforme escreveu o profeta Jeremias. Só que a citação não é, pasmem, de Jeremias. A citação é de Zacarias. Né? Então, se falasse de dia, até vai, né? Mas ele falou Zacarias. Okay? Então, ele citou. Aí, ele falou Jeremias, mas cita Zacarias. O que aconteceu ali? A mesma coisa. Ele citou o profeta daquele rolo, o principal profeta daquele rolo, mas ele faz uma citação de Zacarias, que é um texto lá que fala justamente do cumprimento profético da traição de Jesus. Né? As 30 moedas lá. Então, Mateus vai citar Jeremias, quando na verdade é uma citação de Zacarias, capítulo 11, versículo 12 e 13. Então essa é uma maneira de citar o texto bíblico a partir de um rolo dos livros dos profetas. Então isso aqui não é só para trazer a curiosidade, irmãos, para os irmãos, para os irmãos entenderem que uma pessoa vai usar esse texto aqui ou outros para dizer que a Bíblia contém erros. Não, a Bíblia não contém erros. Existem pessoas que não sabem ler. Né? Sabe que não existe mulher feia, né? Não existe mulheres que não conhecem os produtos Jequiti, né? Então não existe erros na Bíblia. Existem pessoas que não sabem interpretar. Okay? É isso. O problema está na pessoa. Vamos lá. Olhando aqui novamente para os textos citados. Então, nós notamos que a citação de Isaías, ela é uma citação, versículo 3, vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Essa citação está presente nos outros evangelhos também. Então, todas essas passagens relacionam Isaías 40, versículo 3, a João Batista. Então, indicando que esse versículo, de fato, está relacionado a João o Batista. Já o texto de Malaquias 3:1, eu vou voltar aqui,
Malaquias 3:1, que está associado aqui a Êxodo 23 e 20, é citado também por Jesus lá em Mateus capítulo 11 e Lucas capítulo 7, também como referência a João Batista. Eu queria só destacar algumas partes aqui dessas citações. Bom, em Êxodo 23 e 20, nós temos a expressão aqui, adiante de ti, e em Malaquias, diante de mim. No texto de Marcos, olha aí na sua Bíblia, eis aí envio diante da tua face. Diante da tua face. Veja que no texto de Êxodo, diante da tua face, tua, a face de quem? Diante de ti, diante de quem? Do povo de Israel. Então a ideia é o seguinte, quando o texto bíblico em Marcos faz essa citação relacionada a Jesus, adiante de ti, da tua face, enquanto Êxodo é a face de Israel, é diante de Israel, em Marcos é diante de Jesus. Então, por que eu estou citando o Êxodo aqui para os irmãos? Então, muitos teólogos têm dito que Marcos apresenta Jesus como um novo Êxodo. Enquanto o livro do Êxodo, que foi escrito no deserto, enquanto o livro de Êxodo tem a saída do povo de Israel para Canaã, e como dizem os pastores, tem uma frase que é bem clichê, mas é verdadeira, Deus usa desertos para nos apresentar o novo. É lindo, né? Então Deus usa deserto para o novo. Então quando o povo sai do Egito, o deserto era Deus preparando o povo para o novo Canaã. Certo? Então, os teólogos têm dito o seguinte, que Jesus é um novo Êxodo. Em Jesus, ele está nos preparando para o novo. Certo? No livro de Marcos. Mas, em Malaquias 3:1, a expressão adiante de mim, ou diante da minha face, quem está dizendo isso é o Senhor. Então, diante de mim é diante do Senhor. Jeová está dizendo isso. Javé. Então, adiante de mim é o Senhor. E em Marcos, adiante da tua face, é uma referência ao próprio Senhor Jesus. Já no livro de Isaías, tem essa expressão aqui, ó. Vós, o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Só que em Marcos, o evangelista aqui diz que João veio para preparar o caminho do Senhor também. João está preparando o caminho do Senhor. Olha o que eu estou dizendo aqui, presta atenção. Isaías está dizendo, preparai o caminho do Senhor. É Deus que está dizendo isso. O Senhor é quem? Em Isaías, o Senhor é quem? Não é Jesus. Certo? Em Isaías, o Senhor aqui é Javé, o Senhor. Só que Marcos cita essa passagem dizendo que João Batista veio para preparar o caminho do Senhor. Mas ele diz que o Senhor é Jesus. O testemunho de Jeová fica... Certo? Então o Senhor aqui está sempre na Jesus, em Marcos. Ok? Então, Jesus preparar o caminho do Senhor. Então, em Marcos, Jesus é o caminho, é a pessoa para quem João está preparando o caminho. Ou seja, irmãos, embora João seja uma figura importante nessas citações aqui, Marcos vai dizer, ó, João apareceu conforme está escrito, né? João Batista é uma figura central aqui, como eu disse. Mas essas citações, essa referência a João Batista no Antigo Testamento, tem como foco não o próprio João, mas o Senhor. Preparar o caminho do Senhor. Diante da tua face vem aquele, o anjo da aliança. Então, a pessoa principal aqui para quem João, porque a razão por que João aparece é porque ele vai preparar o caminho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, Marcos diz, voz do que clama no deserto, versículo 3, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Antigamente, as ruas não eram tão boas quanto as de hoje.
Hoje a gente paga IPVA e tem ruas boas. Não é isso? A maravilha pagar IPVA e ter ruas maravilhosas para andar de carro. Amém? Ninguém disse amém. Eu sei. Mas as ruas antes era pior do que hoje. Esse é o ponto. Hoje não está muito bom, não, né? Principalmente Campina. Campina, vocês já são daqui, que gostam de ficar elogiando. Vão com um carro e vai rodar de Uber. E Deus te leve. É terrível. É terrível as ruas aí. É no Noel Sábado, né? É terrível. Mas já foi pior. Então, nos tempos bíblicos, era o seguinte: quando um rei ele precisava ir para algum lugar, visitar uma cidade, visitar outro reino, ir para outro lugar, ele teria que se deslocar, obviamente, andando a pé, andando com a caravana. E, normalmente, o rei enviava um representante dele para verificar as ruas, as veredas, os caminhos. Nesse verificar, ele ia abrir caminhos. Rapaz, tá cheio de mata aqui. Vamos abrir, que o rei não pode passar num caminho cheio de pichuinha. Né? Vamos abrir caminho. Eita, tá cheio de buraco. Bora tapar buraco. Bora fazer uma operação tapar buraco. Né? Bora fazer um recapeamento. Vamos tirar essas pedras aqui. Então eles iam preparando o caminho para a chegada do rei. Aí Marcos está citando Isaías, dizendo: o rei está vindo. E João Batista veio preparar o caminho para ele chegar. E João Batista apareceu para facilitar a chegada do rei. É isso que João Batista está fazendo aqui. Agora observe, irmãos, o que ocorreu em cumprimento dessa profecia. Versículo 4. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então João aparece no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então, eu creio que os irmãos aqui sabem que o nome de João não era João Batista. Vocês sabem, né? Ok? Alguns olhos estão... Eu acho que nem todo mundo sabe, mas tudo bem. O nome João Batista não era o nome de João. O nome dele era João. Provavelmente ele era conhecido como João, filho de Zacarias. Né? João ben Zacarias. Ou João bar Zacarias. Né? Igual Simão bar Jonas. Certo? Era fulano, filho de Cicrano. Não tinha sobrenome. Então, João era João. Batista virou um apelido, virou nome, né? Mas Batista era por causa da sua função. Então a ideia é o seguinte: João, o batizador. É igual Maria Madalena. Madalena não é um sobrenome de Maria. Mas ela era de uma cidade chamada Magdala. E aí virou Maria Magdala. Maria de Magdala. Maria Madalena. Certo? Aí ela virou Maria Madalena. Madalena virou o nome da tia. Certo? Então, o apelido batizador, o batizador, João o batizador, foi atrelado ao seu nome. E conforme a profecia, ele apareceu aonde? No deserto. Isaías diz: voz do que clama no deserto. João apareceu aonde? No deserto. Certo? Um pregador disse, como eu disse para vocês, Deus usa desertos para começar algo novo. Eu não sei se é sempre assim. Mas no caso de João, era assim. Deus estava usando o deserto para algo novo. E ele pregava, diz aqui o texto, batismo de arrependimento para remissão de pecados. O que isso significa? Não é uma tarefa muito simples tentar identificar de onde foi que João trouxe essa ideia de batismo. Porque o batismo, algumas pessoas sempre vão associar o batismo de João com o batismo cristão, o batismo que nós fazemos hoje. Mas não é a mesma coisa. Tem semelhanças, mas não é a mesma coisa. O batismo de João é diferente do batismo que Jesus mandou fazermos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É bem improvável que João, quando batizava as pessoas, ele não dizia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque quem disse para fazer as coisas assim foi Jesus. Então isso já mostra que o batismo de João não é igual que nem o batismo cristão. Que batismo é esse de João? De onde foi que ele inventou isso? Então, na tradição judaica passada, antiga,
tinha a prática de purificação e lavagem cerimonial. Então, no Antigo Testamento, dizia, olha, se você tocar numa pessoa impura, se você tocar numa pessoa, num cadáver, se você tocar numa pessoa leprosa, você ficará impuro. E uma das práticas cerimoniais para a pureza era se lavar. Você vai se lavar no mar, vai se lavar com água corrente, vai se lavar não sei aonde. Era um banho. Esse banho era um banho ritual, mas que representava a purificação. Certo? Então havia esse banho. Então, em escavações, tem um canal no YouTube que a gente assistia bastante, que é Israel com a Aline. Então, no canal Israel com a Aline, ela vai mostrando. Já viu? Israel com a Aline. Ela é quase crente, falta só Jesus. Mas Israel com a Aline, ela é judia. E eu vi um vídeo dela, ela mostrando tanques de batismo antigos, mas não era de batismo cristão, de batismo judaico. Que era um tanque para ser usado em rituais de purificação. Quando uma pessoa tinha tido uma experiência de impureza, uma das etapas do ritual era se lavar. Certo? Então havia esse batismo. Mas também havia o batismo, na cultura judaica, havia o batismo de prosélitos. Então os prosélitos eram gentios, eles não eram judeus, eram gentios. Mas muitos gentios, na história, e talvez até hoje tem também, os gentios buscam, aqueles gentios que desejam se converter ao judaísmo, eles tinham também um rito para entrar no judaísmo. Esse rito envolvia a circuncisão nos homens, envolvia oferecer um tipo de sacrifício ritual e também um batismo de purificação, uma lavagem de purificação, certo? Então havia o batismo de prosélitos. No caso aqui de João, não tem nada a ver um com o outro, aparentemente, certo? Os prosélitos eram gentios. No batismo de João, todos eram chamados ao arrependimento. Todos eram chamados, especialmente judeus. Especialmente judeus. A ideia é o seguinte, quando João apareceu batizando e dizendo, olha, vem alguém aí. Aquela pessoa que Isaías falou, lá em Isaías 40, está chegando. Se arrependam e sejam batizados. Quando as pessoas eram batizadas por João, elas entenderam o que estava rolando. Elas entenderam que João veio para preparar o caminho do Messias. Certo? Eu não sei se elas entenderam depois, quando o Messias apareceu. Mas a mensagem de João Batista, elas entenderam. É tanto que era uma ruma de gente aonde? No deserto. O que a pessoa vai procurar no deserto? É porque aquilo que João estava pregando fazia todo sentido, era o cumprimento profético. Então, havia também, em 1940 e pouco, foi descoberto alguns documentos que ficaram conhecidos como os rolos do Mar Morto, com passagens bíblicas de Isaías e vários textos que revelam que havia uma comunidade próxima ao Mar Morto, uma comunidade em uma região chamada Qumran. E em Qumran havia uma comunidade ali de essênios. E algumas pessoas até dizem que provavelmente João Batista tinha ou fundou esse grupo, essa comunidade de judeus essênios, ou ele tinha alguma relação com eles. Né? Seja na simplicidade de viver no deserto e de seguir os livros da lei. Esse grupo de Qumran, essa comunidade, também praticava um batismo, mas com várias lavagens, vários batismos de purificação. Na Bíblia, o batismo, o de João, era um só. E o batismo que Jesus mandou a gente fazer também é um só. Certo? É um só batismo. Ok? Então, o batismo de João era diferenciado, porque as pessoas que compreendiam a pregação dele se arrependiam de seus pecados, endireitando as suas veredas, né? E demonstravam isso quando elas eram batizadas. Quando a pessoa ia para se batizar, ela estava dizendo, eu estou me arrependendo.
eu estou me arrependendo. É tanto que em Mateus capítulo, eu acho que é Mateus 3, nós temos a passagem, essa mesma passagem aqui, quando João está pregando o batismo de arrependimento, aí lá vem fariseus e saduceus para entrar na água também. Por quê? Está todo mundo se lavando, se purificando, os líderes religiosos não podem ficar de fora. Aí João Batista diz, ei, o que é que vocês estão fazendo aí? Hã? Quem foi que disse que vocês vão fugir da ira vindoura? Vocês estão querendo aparentar arrependimento através do batismo. Mas esse batismo não é para aparentar arrependimento. Esse batismo é para quem já se arrependeu. Aí por isso que João Batista diz para eles, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então aquele batismo simbolizava, representava o acontecimento interior do coração, arrependimento pelos seus pecados. E o mais importante de tudo isso é que quando João batizava aquelas pessoas, e o versículo 6 vai dizer que eram muitas pessoas que iam no deserto, aquelas pessoas estavam entendendo que João estava preparando o caminho para aquele que viria após ele, para o Messias. Quando elas eram batizadas, quando elas eram batizadas por João, elas estavam confiantes e se purificando para receberem o Messias. Era uma forma de preparar o coração. Eita, eu sou tão pecador, eu tenho cometido tantos erros contra Deus, eu vou me preparar porque o Messias está vindo e ele vai estabelecer o seu reino. Era uma maneira simbólica de se preparar para a chegada do Messias. João estava preparando pessoas para receber Jesus. Seu batismo, como eu disse, não era um batismo cristão, o batismo que nós praticamos hoje, mas era uma preparação, como ele vai dizer no versículo 7, para aquele que é mais poderoso do que ele, do que João. Uma preparação para aquele que vai oferecer um batismo ainda maior, que é o batismo do Espírito Santo. Agora, deixe-me continuando aqui, o versículo 6, Marcos chama a nossa atenção para o look de João Batista. O look. Certo? O look e a dieta alimentícia de João Batista. Então, o versículo 6 diz, as vestes de João eram feitas de pelo de camelo, e ele trazia um cinto de couro, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Eu sempre achei interessante, especialmente quando eu era criança, adolescente, essas citações sobre João. Para mim não fazia sentido, né? Por que o texto tem que descrever como ele se vestia? Para que isso? Para que dizer que ele comia gafanhoto? Vai fazer com que as pessoas tenham nojo quando lê a Bíblia, né? Mas aqui é interessante, essa descrição aqui do look de João Batista, nós não temos sobre, por exemplo, Jesus. O que Jesus vestia? A gente não sabe. O que Jesus comia? Aí alguns católicos vão dizer, só comia peixe. Né? Só comia peixe. Jesus só comia peixe. Principalmente na sexta. Só comia peixe. Jesus não comia carne. Era verdura e peixe. Né? Eu conto a vocês conto. Então, Jesus não tinha isso, não. Mas vamos lá. Por que essa descrição aqui sobre as vestimentas e a alimentação de João Batista? Por que essa descrição? Primeira coisa, irmãos, é que Marcos, quando descreve a roupa de João Batista, ele se vestia de peles de camelo e usava um cinto de couro. E até a sua alimentação, né? Comia gafanhotos e mel silvestre. Quando Marcos descreve isso para o leitor, para o primeiro leitor, os primeiros leitores, ele não explica, porque ele sabe que aqueles primeiros cristãos que vão ler o seu livro já entendem o que essa descrição significa. Certo? A gente, hoje, que é mais atento, que leu Antigo e Novo Testamento, também vai fazer uma ligação. Vai entender alguma coisa. Mas Marcos ele não explica porque ele sabe que o leitor vai fazer uma associação. Ele sabe que a roupa de João Batista vai nos fazer associar João Batista com a figura de um profeta. Então, em Zacarias capítulo 13, versículo 4, Zacarias associa
uma roupa, um manto feito de pelo com o ofício profético. Então, não quer dizer que todo profeta usava uma roupa de pelo de camelo. Mas ele faz essa associação em Zacarias 13 e 4, que profeta usa uma roupa com pelo de camelo. Mas, se você for mais a fundo, lá no Antigo Testamento, você vai lembrar de uma pessoa que usava roupas de pelos com lombos cingidos de um cinto de couro. Quem? Isso mesmo. Elias. Não é isso que vocês pensaram? Elias. Rapidamente você fez essa associação, não é isso? Eu nem pensei nisso. Eu nem lembrava. Mas bem, em 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, perguntaram, quem foi que você viu? Aí eu vi um homem vestido de pelos, com lombos cingidos de um cinto de couro. Aí quem ouviu isso entendeu. Elias. Elias vestia assim. Certo? E vou trazer para os irmãos para um texto aqui. Malaquias 4, versículo 5, tem uma profecia sobre Elias. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Para quem não sabe, na época de Malaquias, Elias já tinha morrido. Elias já tinha morrido. Só outro. Morrido não. Aí você me quebra, né? Morrido não é? Elias morreu? Foi? Ninguém me corrigiu. Eu me passei. Elias morreu, sim ou não? Ele foi trasladado. Ele não morreu, né? Eu cometi essa gafa e ninguém me corrigiu. Mas tudo bem. Ele não morreu, ele foi para o céu. Igual eu quero ir para o céu. Ele quer ir sem morrer, eu quero ser arrebatado. Não arrebentado. Então, em Malaquias 4, 5, Elias já tinha sumido, já tinha ido para o céu. Aí Malaquias, Deus diz através de Malaquias, eu vos enviarei o profeta Elias. Aí é o seguinte, ou Elias vem de novo, ele volta, vai ter a volta de Elias, no filme, né? Ou os espíritas vão dizer que vai ter uma reencarnação de Elias, ou o uso de a descrição de Elias que vai vir é uma referência a João Batista, mas não que João Batista seja uma reencarnação de Elias, mas ele representa o Elias do Antigo Testamento, inclusive pelo jeito de se vestir. Então, provavelmente é isso. Por quê? No próprio livro de Marcos, capítulo 9, versículo 11 a 13, né, Jesus deixa claro que Elias veio, e esse Elias era João Batista. Não que João Batista era uma reencarnação de Elias, mas que João Batista representa a profecia sobre Elias em Malaquias capítulo 4, versículo 5. Por que eu estou citando esse texto para os irmãos? Quando João Batista aparece no deserto, ele aparece vestido com roupas de pele de camelo e pelos de camelo e um cinto de couro cingindo seus lombos. As pessoas que leram Malaquias naquele tempo, que leram Malaquias e que lembravam de Elias, que foi um dos grandes profetas de Israel, todo mundo falava de Elias, iriam logo associar João Batista com a profecia e com Elias. Então, quando eles iam ler Malaquias, aí eles iam dizer, então Malaquias está se referindo a Elias. E o próprio Jesus disse isso, que João Batista era Elias. Ok? Então, uma das coisas, por que João Batista se vestia assim? Né? Porque ele disse que esse tipo de roupa nem era usual e não fazia muito sentido usar esse tipo de roupa no deserto. Alguns vão dizer que fazia, mas parece que não faz muito sentido. Por várias razões. Seja frio e calor. Certo? Seja o frio ou calor extremo. O frio extremo ou o calor extremo. Então é possível que João se vestisse dessa maneira de propósito, para que as pessoas o associassem a Elias e também à profecia de Malaquias. Então seria de propósito para que as pessoas entendessem que aquele que vinha para preparar o caminho do Senhor chegou.
João Batista. Então, sendo ele aquele que Malaquias profetizou, seu jeito de se vestir como Elias aponta para aquele que viria depois dele. E sobre a dieta de João Batista, comia gafanhotos e mel silvestre. E é interessante que o gafanhoto era o único inseto permitido na lei. Certo? Permitido. Os outros insetos não poderiam comer. Só podia gafanhoto. Só podia gafanhoto. Então, esse inseto, o gafanhoto e o mel silvestre eram típicos alimentos encontrados no deserto. Alguns podem achar que essa era a única alimentação de João, mas a gente não pode também não pode pensar que essa era a única alimentação de João, certo? Essa descrição da alimentação de João revela a vida no deserto, certo? No deserto não tem carne à vontade. No deserto não tem bebida à vontade, água à vontade. Não é assim. Ele comia gafanhoto e mel silvestre. Não é que ele não comia outras coisas, mas ele comia o que tinha no deserto. Então isso revela o quê? O deserto. A profecia de Isaías diz que a voz iria clamar no deserto. Então essa é a ideia. A ênfase de Marcos é mostrar que a sua alimentação era simples e típica de alguém que estava no deserto, onde ele pregava segundo a profecia de Isaías. Então qual era a mensagem de João? Marcos quer deixar claro para nós que a vida de João Batista e a sua pregação visava sinalizar a todo mundo que Jesus Cristo, o Filho de Deus, estava por vir. E aí no versículo 7, ele pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Então, o âmago, o centro da pregação de João Batista era: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. A mensagem de João Batista, a mensagem principal de João Batista era: aquele que é maior do que eu está vindo aí. Arrependam-se e creiam no Evangelho. O reino de Deus se aproxima. Aquele que é maior do que eu está chegando aí. E é interessante que no livro de João, quando João Batista visualiza Jesus, ele diz, parece que ele respira, né? Ele, arrepiado, aí diz: eis o Cordeiro de Deus. Aí André e outros discípulos que seguiam João Batista foram seguir Jesus. Então, ele diz que após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Então, mais poderoso se refere à autoridade divina de Jesus. Lembra que Jesus é chamado no versículo 1 de Filho de Deus. Então, como eu tentei demonstrar para os irmãos na semana passada, que Filho de Deus revela que Jesus era pré-existente, divino e que detém toda a autoridade. E Marcos procura deixar isso claro durante todo o livro. E é isso que João está destacando, João Batista está destacando. Jesus é maior do que eu, ele é autoridade. A pregação de João de arrependimento inclui o fato de que aquele que vem tem autoridade e tem domínio sobre todas as coisas. E é por isso que João diz: olha, ele é tão maior do que eu, ele é tão mais forte, mais poderoso do que eu não sou digno nem de me curvar para desatar as suas sandálias. Desatar as correias das suas sandálias. Esse ato de se agachar para desatar as sandálias era um ato degradante naquela cultura. E tem uma antiga tradição rabínica que eu trouxe aqui para citar para os irmãos. Uma antiga tradição rabínica sobre isso diz o seguinte: todo tipo de serviço que o escravo deve prestar a seu senhor, o estudante deve prestar ao seu mestre. O discípulo deve prestar ao seu mestre. Menos tirar o seu sapato. Porque aí já é demais. Essa é a ideia. Tirar o sapato de alguém é demais. Esse era um trabalho para os escravos. E olhe lá. Até para um escravo era degradante. Aí a gente tem uma ideia do que Jesus fez em João capítulo 13.
quando ele se agacha para desatar as sandálias dos seus discípulos e lavar os pés deles. Jesus estava fazendo uma coisa muito degradante, muito humilhante. E ele estava dizendo aos seus discípulos: vocês devem fazer a mesma coisa. Né? Aí João está dizendo: eu sou indigno até de fazer isso. Eu sou indigno de pegar nos pés dele, de desatar as sandálias dele, de lavar os pés dele. Eu sou indigno. Eu sou indigno. Eu não mereço isso. Lavar os pés do mestre, daquele que é maior do que eu. João não se acha digno disso. É a mensagem de João, versículo 8, inclui a promessa do Espírito Santo, com o qual Jesus ia batizar. Ele diz no versículo 8: eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, veja, João disse no versículo 7 que aquele que vem é maior do que ele. Aí ele vai dizer: ele é tão maior que eu batizo vocês com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo. Para mim, esse texto prova alguma coisa. Eu não sei qual é a visão de todo mundo aqui sobre isso. Mas uma coisa é o batismo do Espírito Santo, com o Espírito Santo. Outra coisa é o batismo com fogo. São duas coisas diferentes. Em Mateus capítulo 3, é o texto paralelo a esse, Mateus 3, versículo 11, nós temos uma frase completa de Jesus. Jesus disse, a frase completa de João Batista: eu vos batizo com água, mas após mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas eu mencionei para os irmãos que aquele texto, capítulo 3 de Mateus está descrevendo todo o ambiente ali que João está pregando. Aquele ambiente tem fariseus e escribas, para quem João Batista chamou de raça de víboras. Raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. Vocês são os falsos. Vocês vão sofrer condenação. Aí por isso que João Batista diz: depois de mim vem aquele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aí no versículo seguinte, Mateus 3 e 12, João Batista vai explicar o que seria o batismo com fogo. É para queimar palha com fogo inextinguível. É juízo de Deus. Então quando alguém pede: Deus, me batiza com fogo, sai de perto dela. Okay? Sai de perto dela. Já que ela quer. O batismo com fogo não é para os crentes. Isso fica claro porque Marcos chama a atenção para a parte principal da fala de João: ele vos batizará com o Espírito Santo. A promessa principal é essa. Porque essa era a expectativa na antiga aliança. O derramamento do Espírito Santo viria no futuro, no estabelecimento da nova aliança. Uma das marcas da nova aliança é o derramar do Espírito Santo. E nós temos isso. Essa promessa se cumpriu em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado. O batismo com o Espírito Santo já ocorreu. Jesus nos batizou com o seu Espírito. Todo crente, toda pessoa, quando se converte a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, recebe o Espírito Santo. E fogo, pastor? Fogo não é para nós. Não peça. Fogo é ira. É ira de Deus. Então, deixa claro aqui que Jesus veio para dar um batismo superior ao de João, e é o batismo com o Espírito Santo. E o batismo com fogo, vai dizer Mateus, é a ira de Deus sobre aqueles que não produzem frutos dignos de arrependimento. Então, João deixa claro para nós que a vinda de Jesus traria a inauguração de uma nova era no plano de Deus. E essa nova era vem com o derramar do Espírito Santo, que era a promessa do Antigo Testamento. Joel, Isaías, Ezequiel, os grandes profetas do Antigo Testamento falaram:
vocês receberão o Espírito. E Jesus veio para isso, para cumprir a expectativa do Antigo Testamento. Para a gente concluir, irmãos, algumas coisas que a gente aprende depois de tudo isso aqui, muita coisa, né? Muita informação. Mas o que a gente pode aprender com tudo isso aqui? Nós aprendemos com João Batista que uma missão dada é uma missão cumprida. Uma missão dada deve ser uma missão cumprida. João Batista foi uma pessoa comprometida com o seu ministério e com a sua mensagem. Como uma pessoa comprometida com o ministério, com a mensagem e com a profecia, ele pregava no deserto. As suas vestes revelavam o deserto. A sua alimentação revelava o deserto. E a sua mensagem revelava o seu compromisso com a mensagem. Então, quando Deus coloca em algo nas nossas mãos para fazermos, nós devemos ser comprometidos com isso. E parar de ficar arrumando desculpas, situações, para não fazer o que Deus nos mandou para fazer. João Batista nos ensina que nós devemos ser pessoas comprometidas com aquilo que Deus coloca em nossas mãos. João Batista nos ensina que quando Deus nos dá algo para fazermos, nós precisamos se apegar a isso e cumprir a tarefa que Ele nos deu. Cumprir a sua vontade. João fez isso a sua vida toda, até o ponto de ser morto. Mas ele fez isso com toda a dedicação. Também, meus irmãos, como João, as nossas vidas devem exaltar a autoridade e a proeminência de Jesus. Nossa vida deve exaltar a autoridade e a proeminência de Jesus. João Batista disse, ele é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de tocar nos seus pés. Esse entendimento vai nos livrar da ideia arrogante de nós acharmos que as coisas que nós fazemos para Deus são coisas grandiosas. Como se tudo que a gente faz para Deus é uma coisa maravilhosa demais. Como se as coisas que a gente faz para Deus é muito... Não, o que eu estou fazendo para Deus é grandioso, é tremendo. Não. O que eu faço para Deus é mínimo. Grandioso é Ele. Quem é maravilhoso é Cristo, não eu. Não o que eu faço. Nada que eu faço para Cristo é grandioso demais. É grandioso demais. Eu teria que fazer muito mais, e mesmo assim não vai chegar lá. Ele é grandioso. Nós precisamos aprender a exaltar a autoridade e a proeminência de Jesus. Exaltar a grandiosidade de Jesus. Nada que nós fazemos para Jesus é grandioso demais. Ele é grandioso. E o que ele faz é grandioso. O batismo dele é grandioso. Ele nos batiza com o seu Espírito. Então nós precisamos lembrar que, assim como João Batista, nossas vidas devem exaltar a grandiosidade de Jesus. E por último, isso aqui, eu acho que sintetiza tudo aqui. Jesus deve ser a pessoa mais importante de nossas vidas. A vida de João Batista foi isso. Foi dizendo, aquele que vem é a pessoa mais importante da minha vida. É a pessoa mais importante da minha existência. Aquele que vem. Eu não sou digno nem de falar dele. Então, era assim para João Batista e deve ser assim para nós. Jesus deve ser a pessoa mais importante das nossas vidas. A vida de João Batista era pura expectativa do dia que ele iria ver com seus próprios olhos o Cordeiro de Deus. Para muitos, Jesus é apenas um grande ser humano, um fundador de uma grande religião. E aí Jesus é igual os líderes das outras religiões. Jesus é igual Siddhartha Gautama, Buda. Jesus é igual a Confúcio, o confucionismo. Jesus é Maomé. Cada um tem sua importância na sua religião. Jesus não foi mais um. Jesus não foi mais um líder religioso. Jesus não foi um fundador importante de uma importante religião.
Jesus é o mais poderoso. João Batista disse, Jesus é aquele que vem, é o que eu estou doido para encontrar. Eu estou doido para que ele apareça e eu diga a vocês quem é ele. E eu mostro para vocês quem é ele. Essa deve ser a nossa expectativa também. Almejar, encontrar e ser encontrado pelo autor da nossa vida. A nossa expectativa de vida deve ser essa. Eu quero conhecer Jesus, face a face. Estar com ele. Receber aquele abraço que eu tanto espero nessa vida sofrida. Jesus é essa pessoa que eu espero. Jesus é aquela pessoa que eu espero que vai me confortar de todas as minhas dores. Que vai, com o seu abraço, vai me retribuir com todas as alegrias que eu não tive nesse mundo. Jesus é essa pessoa. Deve ser mais importante. Que deve ser nutrido em nosso coração a maior expectativa de encontrar. Deve ser Jesus. Você pode arrumar uma namorada ou um namorado e ter expectativas de encontrar na segunda, na terça. Como é legal, né? Essas expectativas. Amor, não vejo a hora de te ver de novo. Escrever cartas. Assistir um filme junto. É legal, né? Mas até isso passa. Até isso passa. Os amores vão e vêm, né? Paixões vão e vêm. A Jesus não. O autor da vida não passa. Então, ele deve ser a pessoa mais importante da nossa vida. Amém. Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, por trazer ao nosso coração a vida de João Batista e sermos inspirados, Deus, pela vida dele. Que essa palavra, Deus, venha fazer com que o nosso coração exalte mais ao Senhor Jesus. E o nosso coração entenda que quando nós recebemos uma obra do Senhor, nós precisamos executá-la, levar a cabo, cumprir o chamado que o Senhor tem para nós. Também, Deus, ajude para que os nossos corações não tenham ninguém mais importante do que o Senhor Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém.